Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Desenvolvimento de Software para Dispositivos Móveis com React Native. Nessa aula eu vou falar sobre interoperabilidade de dados. Bem, essa aula se desdobra nos seguintes tópicos: introdução, interoperabilidade de dados, promises do JavaScript, requisições HTTP, diretivas async e await e um exemplo prático de como empregar tudo que a gente vai ver na aula numa aplicação desenvolvida com React Native, mas um exemplo bem elementar. Bem, introdução. Quando se vai desenvolver um software, uma das primeiras decisões do time é que modelo de ciclo de vida adotar para guiar todo o processo de entrega do software. Existem várias abordagens para se estabelecer o ciclo de vida de um software que irá guiar todo o processo de desenvolvimento do mesmo. E atualmente o modelo iterativo e incremental é o mais popular. No modelo iterativo e incremental, a ideia básica é desenvolver um software através de ciclos repetidos ou iterativos, ou iterações, e em porções menores de cada vez, de tal forma que a cada iteração a gente tem ali um incremento. Durante uma iteração, a fase de projeto almeja a criação de 3 artefatos: projeto de interface gráfica, projeto de baixo nível e projeto de alto nível. E o que quer dizer durante uma interação na fase de projeto? Bem, a gente sabe que quando a gente vai desenvolver software que são tidos como um pouco mais complexos, a gente precisa empregar um modelo de ciclo de vida e, se estamos ainda trabalhando em equipes, isso vai ser muito importante também. Então, é uma prática comum aos diversos tipos de ciclo de vida que existem na literatura empregar pelo menos 5 passos para guiar o desenvolvimento de software. Primeiro passo: análise do que deve ser feito, projetar como o que foi analisado deve ser feito, por isso que a gente chama de projeto de software, design de software, implementar conforme o projeto, que também está em conformidade com a análise, significa o que deve ser feito, e testar o que foi implementado e fazer a implantação do que foi testado, do que foi avaliado e passou pelos critérios de qualidade estabelecidos para aquele projeto, certo? Então, feito isso, a gente repete a iteração. E na fase de projeto, quando a gente está rodando esses passos na fase de projeto, a gente precisa sair da fase de projeto com um projeto de interface gráfica, um projeto de baixo nível, ou que vai guiar o processo de codificação na sua granularidade mais baixa, como por exemplo, se você vai desenvolver software orientado a objeto, é o projeto de baixo nível que vai te dizer como exatamente deve implementar as classes, colocando detalhes como, por exemplo, esse método aqui vai ser privado, aquele método vai ser público, e por aí vai. E aí a gente tem o projeto de alto nível, que é o projeto arquitetural, em onde a gente vai definir os módulos, onde a gente pode definir tanto a estrutura como o viés de comunicação dos módulos. A estrutura dos módulos, e a estrutura de comunicação. O projeto de interface gráfica busca a concepção de protótipos gráficos e uma série de outros artefatos que guiem o desenvolvimento efetivo da interface gráfica do software conforme os requisitos descobertos. Então aqui um exemplo de projeto de interface gráfica e a área que cuida da geração desse artefato, que é a área de User Experience e User Interface. Inclusive, é uma das profissões mais requisitadas do mercado. Projeto de baixo nível consiste, em outras palavras, consiste na concepção de um conjunto de artefatos que irão descrever o comportamento específico e em detalhes dos módulos que compõem o projeto arquitetural. Então, aqui é um livro clássico de padrões de projeto, o Design Patterns, da gama dos quatro proeminentes engenheiros de software, que já atuavam na engenharia desde a década de 80, então eles foram publicando seus estudos, até que na década de 90 eles se juntaram, uniram
as suas abordagens, as suas metodologias, os seus padrões num livro só. E desse livro foram propostos aí 23 padrões de projetos para guiar o desenvolvimento de software orientado a objeto. O projeto arquitetural consiste na modelagem escrita de artefatos que irão elucidar a arquitetura do software, como o software é decomposto e organizado em módulos e as suas relações. Existem diversos conceitos e terminologias associados ao projeto arquitetural de software na literatura. Então, quando a gente fala de um padrão arquitetural, a gente pode classificar um padrão arquitetural nesses atributos. Qual que é a instância arquitetural daquele padrão? Né? Como que se define o padrão arquitetural? O estilo arquitetural, a arquitetura concreta, a arquitetura de referência e modelo de referência. Bem, são conceitos clássicos da literatura que não cabe se aprofundar nesse curso, né? Mas fica aí a sugestão como referência de leitura. Nesse momento, iremos nos apegar apenas às noções elementares sobre modelos de referência sobre interoperabilidade de dados do segmento de aplicações para dispositivos móveis. Bem, interoperabilidade. No cenário atual, observa-se a alta mobilidade de usuários e dispositivos. Isso torna necessário um esquema de gerenciamento de dados independente de tempo e espaço. Aquele conceito de computação móvel, computação pervasiva que a gente viu lá na primeira aula. Em cenários com acesso à rede, um dispositivo móvel, através de processos ou aplicações, pode comutar dados para outros dispositivos móveis, computadores estáticos, né, onde a gente tem lá em nuvem, rodando uma API e tal, ou outros tipos de dispositivos computacionais, como por exemplo sensores, né, e os servidores em nuvem. Bem, também deve-se pensar em como se dá o modelo de comutação e sincronização de dados nos cenários em que o acesso é prejudicado ou inexistente. Isto é, como persistir, receber e transmitir dados quando o dispositivo está offline. Bem, quando se vai desenvolver um aplicativo com React Native, né, um dos frameworks mais populares para você implementar a sua camada de modelo num repositório de dados, né, e reutilizar serviços de acesso, gerenciamento e consulta a dados, né, é o Firebase. E no caso, cabe ao programador definir qual que vai ser o esquema de comutação de dados quanto à disponibilidade de rede, né? Por exemplo, você vai mandar dados sempre online, né? Você supõe que o aplicativo sempre vai ter que ter conexão com a internet para poder você interagir e fazer computação de dados, como é, por exemplo, o caso de aplicativos para banco, né? Aplicativo para banco você não consegue fazer nada sem acesso à internet. Mas, por exemplo, no caso de uma aplicação em que você tem lá os analistas do IBGE indo a campo, coletar dados para o censo, em muitos dos pontos eles não vão ter acesso à internet, né? Por exemplo, no caso do banco você pode usar um aplicativo para banco, você pode usar o Firebase, mas no caso de um aplicativo para o IBGE, por exemplo, né, em que as pessoas não têm acesso à internet, que estarão usando o teu aplicativo, né, para coletar dados para o censo, você pode usar o Firestack, que é uma camada extra sobre o Firebase para fazer justamente, para contemplar justamente esse recurso de você conseguir coletar dados offline e reutilizar uma série de interfaces para que você consiga, a partir do momento em que você tem banda disponível e você define o critério, né, o que é banda disponível? É um acesso 4G, 3G não é considerado seguro para comutação de dados, então o Firestack ele vai te dar essa possibilidade de você conseguir armazenar no repositório local e quando tiver acesso à banda, com base em critérios que você vai definir, fazer o envio desses dados para uma base remota, que estará possivelmente rodando em nuvem. Independente do modelo de comutação, o formato mais comum para a transmissão dos dados é por meio de requisições HTTP assíncronas. Promises.
Bem, em JavaScript a forma ideal para se implementar requisições HTTP é por meio de promises. Promises foram concebidas para executar lógica de processos assíncronos cujo resultado poderá estar disponível no futuro. Promise é um objeto, instância da classe homônima, que deve receber em seu construtor uma referência para uma função, isso é um callback. Tá? Sempre que a gente instancia uma promise precisa de uma lógica de programação que é injetado, né? A gente precisa definir o comportamento daquela promise. Como que a gente define o comportamento? Passando para ela a referência para uma função. Esse recurso, né, a gente chama de callback, tá? Quando a gente passa uma função para outra função. É basicamente aquilo que se aprende quando se programa em C. Em C a gente pode trabalhar com ponteiros, né? E a gente pode trabalhar com ponteiros para variáveis e ponteiros para funções. Tá? Então, quando a gente passa uma função para uma função, né, a gente está, na verdade, utilizando ali o chamado callback. Normalmente, a função callback, passada para um objeto promise, deve estar estruturada em dois blocos. Bloco de código de produção, que contém a lógica de execução da promise, ou seja, o comportamento dela, né? E bloco de código de consumo, que contém a lógica que trata do desdobramento do bloco anterior. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma promise sendo instanciada e a gente está passando uma função para essa promise. Então o comportamento dessa promise vai ser definido por essa função. A função é bem simples, implementação da promise utilizando uma sintaxe aqui de arrow function, onde a gente tem o bloco de produção e a partir do desdobramento do bloco de produção a gente vai ter o bloco de consumo. Então, a gente tem que definir o que acontece quando a gente vai executar o bloco de resolução ou o bloco de rejeição da promise. A gente tem que definir uma regra, né? E aqui é o bloco, né, que define o comportamento da execução bem-sucedida da promise a partir do que foi produzido no bloco de produção. E aqui o que deve ser feito caso o bloco de produção resulte na rejeição da promise. Né? E utilizando essa interface aqui, then e catch, né, a gente define o comportamento de then, né, que é o bloco de produção, e aqui a gente define o comportamento de catch, né, que é o bloco de rejeição. Então a gente passa o comportamento, digamos, de produção da promise, e aqui a gente define o comportamento de aceitação ou rejeição da promise. Bem simples. Então, seja P um objeto promise, p.then callback executa a promise. Isso ativa o bloco de produção do callback, né, que foi passado quando a gente instanciou a promise, e a promise fica em estado pending até que se conclua a execução do bloco de produção. O resultado do bloco de produção de uma promise define qual chamada de função executar ocasionando em resolução o estado fulfilled ou completo, associado à diretiva then, a qual trata o resultado do bloco de produção em um contexto de sucesso da operação. Ou a gente tem ainda o cenário de rejeição, o estado rejected, associado à diretiva catch, a qual trata o resultado do bloco de produção em um contexto de erro. A interface de um objeto promise é resolve, reject, e a gente tem ainda as propriedades, né, do construtor, then, catch, e algumas diretivas também para descrever métodos estáticos do objeto promise. O código associado a uma promise é executado em paralelo ao de uma função que a ativou. Então, nesse exemplo aqui, se você copiar esse código e executar no teu browser, você verá que quando a gente executa a promise em p.then, uma requisição será disparada, né, de forma assíncrona ao carregamento da página. Né? A página ela carrega e só depois que a promise conclui ali o seu bloco de produção, né, é que ele vai realmente fazer a atualização do escopo de uma tag para
mostrar a imagem. Quando você abrir essa página aqui, se você não, por exemplo, se você não tiver uma internet com uma banda rápida, né, você vai ver que ele primeiro carrega a página, depois que ele consegue carregar a imagem, né, porque como foi dito lá no começo e como o próprio nome sugere, quando a gente vai executar uma promise, para que a gente executa promise, né? A gente executa promise para funções cujo resultado estarão ou poderão, né, estar presentes apenas no futuro, por isso o nome de promise. Nesse caso aqui a página carrega, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para ele conseguir recuperar essa imagem de um outro site ou de um outro domínio, então esse carregamento é feito em paralelo. Requisições HTTP. Bem, HTTP é um protocolo de comunicação utilizado inicialmente para sistemas de informação de hipermídia, distribuídos e colaborativos, mas que atualmente é o principal protocolo de computação de dados em aplicações conectadas por meio da internet ou de uma rede. Atualmente, o protocolo HTTP provê um conjunto de verbos para abstrair diferentes tipos de requisições responsáveis por indicar a ação a ser executada para a comutação de dados, ou recursos, do inglês resource. Bem, esses aqui são os verbos, né, que foram propostos lá no começo dos anos 2000, junto ao lançamento para a comunidade do modelo REST, de interoperabilidade de dados para a web, sobre o protocolo HTTP e posteriormente HTTPS. Então, normalmente quem já estudou programação web já está familiarizado com isso daqui. Quem não entende disso daqui, eu sugiro assistir as minhas videoaulas sobre programação web, que está lá no começo da apostila do módulo 1. Bem, no React Native podemos usar requisições XML HTTP Request, como mostrado nos exemplos anteriores, né? Então aqui a gente tem outro exemplo também, né, em que a gente está montando aqui uma requisição com JavaScript puro. E reparem, aqui se está sempre, uma vez que o XML HTTP Request vai resultar numa execução assíncrona, isso vai retornar uma promise. Assim como em React Native podemos empregar fetch ou Axios para implementar requisições HTTP. Eles abstraem o XML HTTP Request, né, com outras camadas, de tal forma que é muito mais fácil e menos verboso implementar uma requisição HTTP. O emprego do fetch é elementar, porém você precisa tratar os códigos de erros previstos no HTTP, que é a tabela com esses códigos. Já a LibAxios provê uma série de recursos para que você não precise reinventar a roda, porém a complexidade de uso do Axios a curva de aprendizado do Axios é um pouquinho maior do que a do fetch. Diretivas async e await. Bem, seja x uma função, a diretiva async, se associada a x, a tornará um procedimento a ser executado de forma assíncrona. E aí, a depender da arquitetura da tua máquina, esse procedimento sendo executado de forma assíncrona, ele vai ser executado de forma concorrente ou paralela. Toda função assíncrona, quando executada, retorna uma promise. Seja se x uma função async, quando ativamos x em nosso código utilizando a diretiva await, x então será executado de forma síncrona. É importante ressaltar que await só pode ser empregado no corpo de funções async. Então aqui a ideia é basicamente o seguinte: delays vai ser executado de forma assíncrona, paralela. O resultado será conhecido no futuro. Por isso ele resulta numa promise. Porém, quando a gente roda outras funções assíncronas dentro de uma função assíncrona, para a gente conferir um comportamento de execução sequencial e não assíncrono, né, a gente emprega o await. É bem simples. Exemplo prático. Bem, aqui a gente tem um app programado com React Native, né, que é bem simples. Ele vai retornar uma flat list, que no caso aqui vai retornar apenas um item em função da... Aliás, vai retornar alguns itens, né, em função da
de uma data store persistida em moves.json, com base nessa URL que está posta aqui, ó, na linha 10, né? E aqui a gente reparem que getMoves, né, é uma função assíncrona que vai retornar uma promise, né? E quando a gente usa o hook useEffect, né, ele, nesse caso aqui, ele vai ser executado logo que esse componente ele é renderizado. De forma paralela, ele ativa getMoves, né? Então, getMoves é uma função assíncrona que vai buscar informações, que nem o exemplo do carro que eu dei lá em cima. Quando ele consegue essas informações, e isso não resulta em erro, né? Então ele vai executar o bloco de produção, que é basicamente alterar o estado do componente, e caso isso resulte em erro, a gente tem aqui o tratamento desse erro, que é bem simples, é só loguear no console o erro que é apresentado da execução mal sucedida dessa requisição. Então é bem simples, gente. Da mesma forma como vocês programam requisições HTTP no React, você vai programar do mesmo jeito no React Native, certo? Bem, aqui a gente tem outros exemplos, tá? Como por exemplo, nesse caso aqui, de funções com o Axios. Aqui a gente emprega o fetch e aqui com o Axios, tá? Então, quem já é acostumado com a sintaxe do Axios já reconhece isso daqui. Quem ainda não viu como programar uma requisição HTTP com Axios, eu sugiro também o meu curso de React, onde eu ensino isso. E aqui fica bem claro, você consegue empregar o Axios da mesma forma no React Native da qual você emprega no React, certo? Não tem nenhuma diferença. E aqui são links para sugestão de leitura, né, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.